Vai ligar lá, já ligou? Eu sou gasguita, viu, André? Então, tu já controla aí o som. Gente, o microfone acabou de ser higienizado, tá? Como preconiza, né? Todos os cuidados devido à pandemia. Então, eu sou enfermeira, tá? Então, eu, como uma boa enfermeira, eu tenho que informar que foi feita a desinfecção. Não é verdade? É um prazer, minhas irmãs, estar aqui com vocês, hoje à tarde. Eu agradeço o convite de Simone, né? Ela me convidou, faço parte do grupo de discipulado, tenho aprendido bastante com as meninas, né? E assim, ela me convidou e eu prontamente aceitei, né? Não por ser uma pregadora, tá, gente? Eu não sou uma pregadora, eu sou professora. Eu sou enfermeira, sou mãe de Samuel, Esther e Rebeca, né? Sou dona de casa, esposa de Evaldo. Então, eu aceitei porque, como vocês também, né, nós somos mulheres e somos desafiadas a cada dia, né, a seguir a palavra do Senhor e a estudar a palavra de Deus, né, para que a palavra de Deus ela nos liberte a cada dia de quem nós somos, né? Então, nós somos pecadores, falhos. E quando Simone me convidou, eu disse, eu vou. Não é? Eu vou compartilhar aquilo que Deus tem feito na minha vida, o que Deus tem falado a mim, né? Eu já tinha um livro, eu já tinha lido o livro, que as meninas fazem altas indicações de livros muito bons. E eu, às vezes, compro alguns, né? E vou lendo. Então... esse livro também é um livro desafiador, porque Deus nos conhece, né? Deus me conhece, Simone também me conhece. Então, Simone coloca logo um desafio, como as corridas aí, não é, Cassandra? E é um treinamento mesmo, né, gente? Eu, de vez em quando, eu dou umas carreirinhas também lá onde eu moro, mas ainda não cheguei a esse nível, não. Mas vou chegar aí, se Deus quiser. Meus meninos ainda são pequenos, né? Mas assim, gente, eu vou só me apresentar brevemente, nem todo mundo me conhece. Então, eu sou Regilene, eu me converti ainda criança, né, na Igreja Batista Fundamentalista. A minha tia, ela levava um monte de criança para a igreja e eu era uma delas, né? E lá eu me converti, lá eu cresci no Evangelho, lá eu pude trabalhar para o Senhor, né? Eu já fiz um montão de trabalhos na igreja, né? Tive essa oportunidade. E aí, em 2000, finalzinho de 2000, eu comecei a ir à Presbiteriana Central. E depois eu vim aqui para a Igreja do Catolé, né? Estou aqui há alguns anos, né? E é uma alegria estar aqui com os irmãos. Há alguns anos eu estou parada, né? Assim, no serviço do Senhor, porque o meu campo missionário tem sido dentro de casa, com os meus filhos. E também no meu trabalho, né? Porque sempre que eu tenho oportunidade, eu compartilho a palavra com o Senhor, do Senhor com os meus alunos e também alguma música, né? E sempre tenho uma oportunidade, eu falo, né, do Senhor, porque nós carecemos, né, de Deus. E estou fazendo doutorado também, Cassandra já me colocou aqui, mas eu estou fazendo doutorado, gente, na luta. Eu trabalho em Caicó, tenho 3 crianças pequenas, viajo sempre, porque eu moro em Campina. E, assim, tem sido uma luta, né? Mas Deus tem me honrado, porque o Senhor, Ele vai capacitando a gente, né? Então, diante de toda dificuldade... Eu estou chegando aí no doutorado, eu acho que vou finalizar no ano que vem, né? Então, eu estou só me apresentando um pouquinho, porque nem todos me conhecem. E o título do nosso estudo de hoje, né? É As Promessas de Deus. Eu não sei se todo mundo tem um livro, né? Contentamento, de Nancy Wilson. Então, muitos já têm. Então, gente, quem quiser compartilhar aqui desse momento, pode ficar à vontade. Aí eu não sei se eu estou me tremendo de frio ou... Eu disse, acho que era para eu ter trazido... Ou de nervosismo, né? Mas, enfim, a gente vai compartilhar, que eu
coloquei alguns slides para a gente visualizar algumas coisas e outras a gente vai ler mesmo aqui no livro, né, que traz muitas lições. Então, são as promessas de Deus, né? Então, o processo, já que Cassandra fez a introdução e eu achei foi bom, né? É um processo mesmo, gente. E o processo, ele inicia, né, com as promessas de Deus, né? A gente crendo, né, e conhecendo e nesse fundamento, né, que é as promessas de Deus nas nossas vidas, tá? Então a autora ela já coloca dizendo aqui, né, as promessas de Deus são o único alicerce sobre o qual podemos construir o contentamento, né? Então aí ela cita um trecho de um hino, né? Qualquer outro solo é areia movediça, né? Então tem até a história, né, da construção da casa na areia e na rocha. Então o nosso contentamento, ele não depende de nós, ele depende, né, da nossa fé estar realmente no Senhor, da capacitação de Deus, da oração, né, da leitura da palavra, como Cassandra falou. Não adianta eu ter a Bíblia em casa, botar lá no Salmo 190, né, que o pessoal gosta de deixar aberto para espantar algumas coisas lá, não sei nem o que é. 91, né? Pronto, que é para espantar alguma coisa aí, que eu não sei o que é. Mas se a gente não ler, isso não vai adiantar de nada. A primeira Bíblia que eu ganhei, o pastor escreveu assim: leia este livro todos os dias. Quando eu li aquilo, eu digo, não, tá brincando, isso aí é impossível, gente. Como é que pode uma pessoa ler a Bíblia todos os dias? E assim, a igreja ela me incentivava muito a leitura. E eu vi que era possível, né? E a gente começa no processo. A gente lê um versículo, aí amanhã a gente já lê 2 versículos, a gente lê um capítulo, né? Tem livros que ajudam bastante, como aquele Pão Diário, eu sempre leio, né? Mananciais do Deserto. Então, para que você também crie esse hábito. É muito importante, né? Deus sempre tem algo para falar para a gente. Pode passar, viu, André? Por favor. Então, gente, o verdadeiro alicerce do nosso contentamento, né, são as promessas de Deus, que é o único alicerce pelo qual nós podemos construir o nosso contentamento. Pode passar. Por favor. Então, a palavra do Senhor diz lá em Hebreus 13:5, né? Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes. Porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Né? Então, essa é uma promessa de Deus para nós, para que nós estejamos contentes. E aí a autora, ela relembra, né, a história de Josué, o contexto. Né? Porque ela disse lá no capítulo 11, Josué ele é citado, né, como os heróis da fé. E ela fala um pouco desse contexto de Josué. Josué, gente, eu estava lembrando, ele foi um dos espias, né, que foi primeiro conhecer a terra prometida. E quando eles voltaram de lá, né, eram 12, né? 10 deles só deram relatório assim que acabava com a terra. Mas lá tem gigante, a gente parece gafanhoto perto dele, né? E vai morrer todo mundo e aquela coisa. E só 2 desses espias trouxeram boas notícias, que foi Josué e Caleb, né? E está Josué aqui. Deus escolheu Josué para continuar, né, ser o guia do povo de Deus, né? Ser o líder do povo de Deus, né? E Moisés, ele era um grande líder, né, gente? Moisés, ele tinha autoconhecimento, foi um príncipe, né? E estava aqui Josué. E talvez Josué também estivesse um pouco temeroso, né? Porque não é fácil guiar tanta gente no deserto sem ter onde morar, né, fisicamente. E tantos desafios que eles iniciaram. Ele já conhecia os desafios, porque ele via lá Moisés, né, o povo reclamando que não tinha água, que não tinha comida, ou seja, a murmuração. Quando eu lembro assim de contentamento, eu lembro imediatamente de murmuração, né? E é interessante que o povo poderia ter chegado
né, a terra prometida em poucos dias. E eles passaram 40 anos no deserto por causa da murmuração, da falta de contentamento, da falta de confiança em Deus. Não é? Como isso é sério na vida da gente? Porque são vários processos que a gente se encontra descontente, né? E enquanto a gente não amadurece ali, né, muitas vezes a gente assim fica emperrado naquele lugar, né? A gente não consegue caminhar, a gente não consegue andar, né? E em quantas áreas da nossa vida a gente encontra, né, esse descontentamento, né? E mulher parece que é uma coisa, né? Mulher gosta de reclamar. Eu nem me falo, né? Eu digo, eu estou aqui, essa palavra é daqui para frente, viu, minha gente? Porque eu estou incluída nela. Como é difícil, gente. Nós, assim, a gente agradecer a Deus, estar contente com o que a gente tem, né? Como diz lá em Hebreus, né? Então, Deus disse a Josué, né? Josué, assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você também, né? Serei contigo, não te deixarei nem te desampararei, né? Então, a palavra de Deus para Josué naquele momento foi que ele não iria desamparar Josué de forma alguma, né? E Josué, ele precisava confiar nessa palavra, né? E 3 vezes nesse texto Deus fala isso, né, para Josué, que ele iria estar com ele, que ele não iria estar sozinho, por mais que as dificuldades chegassem, ele não estaria só. Pode passar, André, por favor. Pode passar. Então Deus prometeu a Josué jamais abandoná-lo, né? Ele prometeu estar com ele e nunca retirar a sua presença, né? Ele prometeu, né, que nunca enviaria a batalha sozinho. E também disse a Josué, né, seja forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso. Josué 1, 6 e 7, a parte A, porque essa aí, gente, é uma parte da palavra do Senhor, onde Deus entra com uma promessa para Josué. Mas essa promessa, ela também tinha uma condição, né? Pode passar, André, por favor. Essa promessa ela era condicional, né? Ela tinha responsabilidades e tinha também obrigações, né? E quando a gente lê lá em Josué 1, 7 a 9, o slide ficou bem pequenininho, não tem como abrir mais não, né, André? Porque aí o pessoal enxergaria. Então, diz assim na palavra do Senhor. Vamos abrir lá, meus irmãos, porque fica melhor para ler, né? Ficou bem pequenininho ali. Josué 1. Aumentou, pronto, agora ficou bom. Então, tem lá, né? A continuação do texto diz assim: para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro, de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Pode passar, André, por favor. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não tu mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares, né? Então Deus foi muito claro para Josué: seja forte, seja corajoso, mas, né, medite na palavra, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, né? Então nós temos a promessa do Senhor,
mas nós temos também um dever, né, de permanecermos no caminho do Senhor. A gente tem que ter muito cuidado, né, para a gente não estar se desviando dessas promessas e dessas palavras, né. Então, quando eu me converti ainda criança, né, eu sempre procurei, né, assim, não me desviar dos caminhos. Às vezes a gente está até desviado dentro da igreja, né? Acontece mesmo, gente. Mas, mesmo assim, a palavra de Deus, ela fala com a gente, né? Ela transforma a nossa vida, né? A palavra de Deus diz que a palavra, ela liberta, não é? E que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, se a gente não tiver o ato de abrir e ler e meditar, né, então a gente corre um grande risco, né, de nos desviarmos da palavra. E ele diz mais, né, ele diz, medita de dia e de noite nessa palavra, né? É sentado, é andando, né? Para a gente ensinar o nosso filho. Então, eu soube que o pessoal que adora Alá, né, eles ensinam os seus filhos, dizem que eles dormem com o pai, até eu acho que 7 anos de idade. E da hora que eles acordam até a hora que eles dormem, eles repetem a palavra, sabe? Eles inculcam mesmo. Inculcar é abrir a cabeça e colocar a palavra lá dentro. E assim também, gente, nós devemos ser, né? E a gente tem tido um bombardeio enorme dentro da nossa casa com os nossos filhos hoje, por causa de telas, né, de jogos, tudo. E como é uma luta tremenda, sabe? Em casa, eu com os meus filhos também, porque eu sei que eles precisam ouvir a palavra e ouvir sobre a salvação, desde agora, né? Para que eles não se desviem dos caminhos do Senhor quando eles envelhecerem. Então, é uma responsabilidade muito grande. Então, nós necessitamos. Não há caminho, gente. Não tem outra forma, né? Se não for meditando na palavra do Senhor, se não for lendo, se não for buscando e fazendo estudo, como a gente, né, tenta fazer, procura fazer. Então, olha, nem que seja um versículo no dia, leia, né? Deus vai fazendo a obra na sua vida, na vida de cada um de nós. Porque quando eu peguei a minha Bíblia, pela primeira vez que eu disse, para ler isso tudinho, todo dia, ler a Bíblia todo dia, será que é possível uma pessoa ler? Né? E eu vi que é possível a gente ler, né? Eu vi que é possível nós lermos e Deus transformar as nossas vidas, né, através da palavra. Né? Há muita coisa a ser transformada, a ser mudada, mas Deus não chama ninguém perfeito, por isso que eu estou aqui, né? Deus pegou o vaso lá no oleiro, né? Pegou lá o vaso, estava ajeitando o vaso se desmanchou todinho. Aí ele vai, faz o vaso de novo. Eu digo, mas Jesus, eu sou igualzinho esse vaso aí. Ô, desmantelho, vaso para se quebrar, é esse. Né? Mas nós somos assim, Deus, Ele usa pessoas assim, porque quem é perfeito é Ele, não somos nós. Né? Então, mesmo diante das nossas dificuldades, a gente, claro, tem que procurar, né, a santificação, né? A gente tem que procurar melhorar, né, enquanto pessoas, né, consertar os nossos erros, mas sabendo que nós somos pecadores. Né? Então, cada um de nós que está aqui pode ir dar uma palavra para uma pessoa e pregar, não é? Pode compartilhar aquela verdade que Deus já está falando para você, tá? Então, nós temos a promessa, né, que Deus estaria conosco, seja forte e corajoso, né? Dê o primeiro passo, né, Cassandra? Não foi fácil calçar o tênis e correr para a luta, foi para a luta, né? Então, a gente tem que dar o primeiro passo também, né? Fazer a primeira... dar o primeiro passo e tomar a primeira atitude, né? Para que a gente possa realmente mudar. Pode passar, por favor. E essa fé e essa coragem, né, que a gente precisa para esse primeiro passo. Como eu falei, né, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus,
né? A gente precisa crer nas promessas de Deus. Ela diz aqui, né, na página 26, né? Ela diz assim: Deus requer grande força e grande coragem. Não podemos supor que obedeceremos a Deus, creremos em Deus, seguiremos a Deus e confiaremos em Deus se não tivermos coragem. O cristão deve ser cuidadoso em seguir a lei de Deus e manter-se no caminho reto o tempo todo. Ele deve pensar sobre a lei de Deus de dia e de noite. Essas coisas não são trivialidades, são deveres urgentes dos quais espera-se grande efeito. Né? E a gente corre o dia todinho, né? Primeiro, vamos lá, acorda cedo, vai para a escola, para o trabalho, vou estudar. E a gente muitas vezes esquece da palavra de Deus. E é o principal da nossa vida. Né? A palavra de Deus sempre tem que ir adiante. Né? Tem que ser a nossa bandeira que vai à frente. Pode passar, André, por favor. Então, Deus disse a Josué, né? Seja forte e corajoso. Né? Deus promete prosperidade e sucesso a ele. Tá? Então, ele teve que ser forte e corajoso para enfrentar os gigantes que ele tinha visto. Né? Para que ele pudesse realmente conquistar a terra prometida. Né? E Deus prometeu a ele que daria aquela terra, a terra era próspera, né? E que ele teria sucesso na sua conquista. Né? Então, Josué, ele sofreu a tentação do medo e do desânimo. Apesar de ele estar listado lá como os heróis da fé, né? Ter guiado um povo, né? O povo de Israel, mas ele também era homem. E ele também pode ter sido tentado, né? Pelo medo e pelo desânimo, como nós muitas vezes somos também. Né, de sermos tentados, né, não vou fazer não, porque eu acho que eu não consigo. Né, eu não vou aceitar o convite de Simone não, porque eu estou com medo e minhas pernas vão congelar lá na hora. Né, mas quem capacita é o Senhor. Né? E aí, gente, Deus encoraja a não cedermos às tentações, né? Deus esteve com Josué e também estará conosco em todos os momentos e em todo o caminho, seja nos momentos bons e também nos momentos ruins, nos momentos mais difíceis. Deus está conosco sempre. Pode passar, André, por favor. Viver sem avareza, né? Então, ao longo do texto, né, ao longo da leitura, a gente percebe, né, que ela fala também em um texto muito importante, né, que a gente deve viver sem avareza. Então, diz assim em Hebreus 13:5: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Né? Então, muitas vezes, gente, é fácil a gente, né, tá ali fiel a Deus, né, quando tudo está bem. Né? Mas quando o bolso aperta, o dinheiro está voando, está indo embora, né? Então muitos acabam também perdendo a fé no Senhor, né? Perdendo a confiança em Deus, porque na verdade, a sua confiança, né, estava muitas vezes atrelada aos bens materiais. E hoje a gente vive numa sociedade de bênçãos materiais muito grande, né? Porque eu sou abençoado, tudo posso naquele que me fortalece, né? Eu vou até falar ali depois desse versículo. O pessoal atrela muito, né? Eu posso ter isso, eu posso ter um carro do ano, eu posso ter... Mas eles não leem o texto que vem anteriormente. Né? Então, na verdade, a palavra do Senhor, ela nos adverte, né, que a gente não seja, né, avarento, né, que a gente não seja apegado também com as coisas desse mundo, né, mas que a gente contentáveis com as coisas que tem, a gente
se esteja contentes, satisfeitos. Pode passar, André, por favor. Que nós estejamos, né, satisfeitas e contentes com o que temos, né? A palavra de Deus diz ainda em Êxodo 20:17, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Né, gente? E, pessoal, hoje nós temos de bandeja no nosso celular a cobiça todos os dias, na hora que a gente quiser, né? Tá lá. Né? Eu vou olhar aqui e aí vou ver a vida do povo, Instagram, o Face, né? Só é o que tem. E aí eu fico lá, né? Não é o boi, né? Do fulano, mas é o carro do ano, não é? É a viagem, né? Eu aqui em casa, um monte de menino para cuidar, e eu vendo os artistas lá nas Maldivas. Gente, como é que a pessoa aguenta um negócio desse? É melhor nem ver, né? Pode passar, André, por favor. E aí, né, a gente tem formas, né, de evitar, né? Então, como prevenir que a cobiça crie raiz em nosso coração, gente? É estando contente com o que temos. Então, boa parte do nosso descontentamento existe por não nos satisfazermos com o que já temos e desejando o que não temos. E aí eu coloquei ali, né, uma mulher, a cabeça dela, né, pensando, imaginando a nuvenzinha ali. E ali tem, né, o corpo ideal. Aí eu olho, né, ali aquela imagem, Ana Hickman, né, padrão de beleza, linda, alta. Eu acho que eu sou do tamanho das canelas dela. Riquíssima, né? Cada flash é uma roupa diferente. Aí eu olho para o meu guarda-roupa. Já me bate a tristeza. A altura eu sei que eu nunca vou conquistar da vida. Mas o guarda-roupa dela, o closet dela, quem sabe? O banheiro dela, gente, tem o tamanho da minha casa. 150 metros quadrados. Ela estava dizendo que o banheiro dela tem esse tamanho. Eu digo, pronto, o tamanho da minha casa. O banheiro dela é do marido. Não dá nem para se encontrar, né, no banheiro. E aí, a gente fica, né? Aquele sapato, aquela roupa. E aí ela traz umas observações que eu achei bem interessante, né? Deixa eu só procurar aqui. Na página 28, né? Ela diz assim: somos exortadas a viver a vida sem avareza. A avareza é ceder a desejos ilícitos, desejando o que não nos pertence, mas o que pertence a outra pessoa. É ganância e roubo em nossos corações. Fosse possível, quando cobiçamos, não hesitaríamos em tornar o que não nos pertence. Em tomar o que não nos pertence. Deus odeia isso. Devemos estar satisfeitas e contentes com o que temos. O 10º mandamento nos explica claramente esse ponto. E aí ela diz, né? Não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, né? Os sapatos escarpão da tua próxima, o carro do ano da tua próxima, né? Os 20 quilômetros que a nossa próxima corre e eu não chego nem a 5, né? Aquela roupa maravilhosa da tua próxima, né? Então, nós precisamos, né, ter alguns cuidados, né? E ela diz, eu penso que isso se estenda a desejar as coisas que são exatamente iguais àquelas. Não é que a gente vai tomar, né? Não vou tomar, gente. Eu não estou roubando dela. Eu só quero um igual, né? Eu quero um igual, da mesma cor, no mesmo tom, daquele cor de rosa, tá? Então, a razão pela qual digo isso é que geralmente somos guiadas a comprar coisas por inveja e rivalidade. Né? Na igreja, a gente tem que ter, né, bastante cuidado. Ela comprou aquele suéter bonito, então eu preciso comprar igual. No caso aqui, aquele sapato, aquele vestido, né? Precisar é uma expressão de efeito nessa situação.
Se sou consumida pelo desejo de ter aquilo que ela tem, ainda que eu não deseje exatamente o mesmo que ela possui, ou seja, tomar dela, né? Então o desejo norteador é o problema. Estamos cobiçando algo que não é nosso, né? Então, nós estamos propensos a cobiçar, né? Mas nós devemos lembrar da promessa do Senhor, né? De sermos fortes e corajosos. Deus está conosco. Então, irmãs, se você tem um problema, né, de olhar ali o Face, o Instagram, ver fulano rodando o mundo, e você não sai de Campina Grande, então, deixe de ver o Instagram, para você não sofrer, nem cobiçar as viagens alheias, né? Porque você se organiza para fazer uma viagenzinha, né, assim, dentro das suas posses, não é verdade? Mas muita gente está sofrendo porque fica... Aí olha aquele padrão de beleza, né? Aí vou comprar... Aí tem uns memes bem engraçados, né? Tá a modelo, né? Bem fina, com aquela vestido todo decotado. Aí a colega vai ver aquele vestido, compram igual, mas as curvas delas não estão bem assim, né? Iguais a da modelo. Aí fica aquele vestido um pouco estranho no corpo dela, né? Mas ela acha que é a própria, né? Então, se nós temos esse problema, então é bom a gente tomar muito cuidado, né? Vigiar. E aí a gente precisa entrar em oração ao Senhor, né? E se é inveja, que vai ser outro tema, né, que vai ser tratado, que nós também somos propensos à inveja, gente. Né? Quando a gente se pega assim, a gente, eita, olha para aí, eu falando de fulano e eu mesmo estou cometendo o mesmo pecado. Né? Então, a gente precisa vigiar nesses pontos também. Né? A gente precisa orar ao Senhor, pedir a misericórdia de Deus, porque nós precisamos da misericórdia do Senhor. Né? Porque nem o meu padrão é diferente do padrão da minha outra colega. Então, muitas vezes, eu quero viver um padrão de vida, gente, que meu dinheiro não aguenta, não suporta. E como eu já vi também, mães criando seus filhos num padrão de vida que eles não poderiam suportar. E fazem o maior esforço para dar aquela escola, para dar aquela roupa, aquele tênis, aquele celular. E nós estamos estragando o nosso filho. Nós estamos criando aquele filho para não estar contente com o que ele tem. Né? Outro dia o meu filho chegou da escola e disse, pai, compra um celular para mim. Aí o pai dele disse, gente, mas por que você quer um celular? Ah, porque tem um grupo na minha escola que tem celular, mas todo mundo tem, Samuel, um celular? Não, tem um grupo que tem celular e um grupo que não tem. Aí o pai dele olhou para ele e disse, pronto, você faz parte do grupo dos que não tem celular. Não é? E assim, gente, eu já vi muito, né, esses casos do pai, um padrão que não podia dar. Hoje ele tem um celular, a gente comprou em comum acordo por causa das aulas remotas, né? E ele tinha que levar um aparelho para a escola. E a gente tinha um notebook pesadíssimo e só pegava na tomada. E não tinha tomada suficiente na sala de aula. Né? Então, a gente comprou, mas é regulado, né, esse horário dele para pegar em celular, né? Então, assim, tem um controle, tem que ter esse controle também, né? Mas nós temos que oferecer e dar aquilo que está, né, de acordo com as nossas posses, né? Para depois a gente não estar criando pessoas, né, assim, exageradamente descontentes com tudo, né? Ensinar aos nossos filhos. Né? É difícil, gente, porque o meu, de vez em quando, eu pego, aí lá vai a gente, né, para o sermão. Porque a gente, quando era criança, não tem isso, você já tem muito, né? Mas a gente tem que ir ensinando mesmo. Pode passar, André, por favor. Então, a palavra do Senhor diz, né, que nós podemos tudo naquele que nos fortalece, né? Só que o contexto, gente, nós precisamos conhecer bem, né, o contexto em que Paulo, a gente chega até esse versículo,
que não era um contexto tão fácil para Paulo. E eu gostaria que nós abríssemos a Bíblia aí em Filipenses 4, do 11 a 13. Se alguém puder ler em alto som, assim, para todo mundo ouvir. É importante nós conhecermos esse versículo, né? Porque, como diz uma frase, né? O texto fora de contexto é pretexto. Então, às vezes, a gente pega um versículo solto na Bíblia, só que a gente nem leu antes, nem leu depois, para a gente saber o que é que significa, a que povo foi escrito, porque foi escrito aquilo ali. E muitas vezes o pessoal, né? Posso tudo naquele que me fortalece. Mas a gente precisa conhecer o contexto, né? Alguém poderia ler, por favor? Filipenses 4, 11 a 13. Pode ler essa parte toda, por favor. Obrigada às irmãs que leram. Então, a gente percebe, né, que o contexto que Paulo estava falando é que Paulo, ele sabia estar contente, né, satisfeito, né, em toda e qualquer situação, em abundância, né, quando estava em escassez, né. Então, em todos os momentos, Paulo, ele aprendeu a estar contente. Né? Então, não é só quando a gente tem, né? É quando a gente não tem também. É quando aquele concurso que eu queria tanto, às vezes a gente não consegue passar. Aquela casa, né? Então, são em todos os momentos que a gente precisa encontrar esse contentamento, né? Na abundância e também quando estiver na falta, né? Na necessidade. Então, pode passar, André, por favor. Deixa eu ver se essa parte. Então, contentamento, gente, requer de nós coragem e força, né? E nós podemos alcançá-los porque o próprio Cristo nos suprirá da força necessária para estarmos contentes. Mesmo em tempos difíceis e em tempos fáceis, em tempos áridos e em tempos prósperos, né? E aí eu encerro com esses versículos, né? A palavra do Senhor diz: nunca te deixarei nem te abandonarei, e posso todas as coisas naquele que me fortalece. Lembrando do contexto que nós lemos, né? De Josué e no contexto de Paulo também, né? Então, é nessa palavra que nós devemos nos apegar, nos agarrar, né? Então, esse é o nosso Salvador, ele faz tudo de modo perfeito. Suas promessas nunca oscilam, mudam ou falham. Ele é fiel. Queremos que nosso primeiro pensamento, em qualquer circunstância, seja: ele faz tudo com perfeição e sabedoria. É por isso que podemos estar contentes. A gente muitas vezes não entende o processo de Deus e nem a gente enxerga além dessas paredes, né? Quem conhece é Deus e quem sabe é Ele. E aí a gente precisa da fé, né? A gente precisa da fé para que a gente creia nesse Deus, né? E que o plano dele se cumpra na nossa vida, para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. Então, se alguma irmã quiser falar alguma coisa, complementar algo que veio ao seu coração, pode ficar à vontade. Quando você estava lendo, deu vontade de compartilhar alguma coisa, fica à vontade, viu? Então, vamos orar? Posso orar, Simone? Senhor, muito obrigada, Deus, por essa tarde e obrigada por esse momento. Obrigada, Senhor, porque tudo vem do Senhor. Tudo nós dependemos do Senhor,
Nós precisamos do Senhor. Nos ensina, Deus, a cada dia, mesmo em meio às lutas, em meio à abundância, que o Senhor é quem reina nas nossas vidas, o Senhor é quem faz os seus planos, e que nós possamos, Deus, te obedecer, confiarmos no Senhor, confiarmos na tua mão. E nos ensina, Senhor, a não cobiçarmos aquilo que é do outro. Nos ensina, Deus, a estarmos contentes com aquilo que o Senhor já nos deu. Que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus Cristo. Amém.